Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos retornando aí com o nosso segundo curso teológico. Estamos estudando sobre a doutrina sobre Deus, nossa oitava matéria do curso, hoje com a nossa segunda lição. Então, o teólogo Langston, ele define Deus como um espírito pessoal, Deus perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Essa definição do teólogo Langston, nós encontramos nela, sem dificuldade nenhuma, a natureza de Deus, o seu caráter, sua relação com o universo, os motivos para com tudo que foi criado. Então eu conclamo aí você, aluno desse segundo curso, participante deste curso, faça um exercício mental aí e procure gravar estes assuntos aí, natureza de Deus, caráter, relação com o universo, seus motivos para com tudo que foi criado. É importante você decorar esta definição. Ok, meu irmão? Então, a natureza de Deus é muito diferente da natureza do ser humano. A diferença está no fato de Deus não possuir corpo físico como o ser humano tem. Então, Deus nem pode ter um corpo físico, né? Porque a Bíblia diz que ele é espírito. E por ser espírito, Deus existe numa dimensão diferente do ser humano, uma dimensão invisível. Pelo menos enquanto o ser humano estiver na existência terrena e dotado de corpo físico, nós temos essa diferença de Deus. Todos nós conhecemos muitas pessoas, todas elas dotadas de corpo físico, ou seja, é composto de matéria concreta, palpável, visível. Por isso, à primeira vista, talvez seja difícil ao ser humano entender, né, crer na existência de um ser pessoal que não tenha corpo. Porém, também o homem, após a morte física, ele continua existindo sem corpo físico, já que o corpo físico do ser humano se torna pó. Gênesis 3,19 diz lá no final do versículo que o homem é pó e ao pó tornarás. E é confirmado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, onde torna a falar que do pó veio, para o pó voltará. Compreendendo então esta realidade, não é tão difícil aceitar a verdade de que Deus, ainda que sendo espírito e sem corpo físico, ele é uma pessoa. Pessoa, meus queridos irmãos, é todo o ser que tem pelo menos 3 características, quais sejam inteligência, sentimento e vontade. Essas 3 características aparecem no ser humano e nós definimos para nós como alma. Por sua vez, elas se expressam, né? Essas características se expressam através de vários poderes. Por exemplo, pensar é uma característica do ser humano. Sentir, querer é uma característica pessoal. Dirigir-se a si mesmo, você consegue fazer isso como ser humano. Então, como pessoa, você consegue isso. Então, pelos textos que lemos em Gênesis e Eclesiastes, está claramente provado que Deus é, com toda certeza, um ser pessoal. Meus irmãos, não há qualquer dificuldade para verificarmos que quando Deus se comunica com o ser humano, ao referir-se a si mesmo, sempre usa o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, como qualquer pessoa humana. Qual é essa primeira pessoa do singular? Eu. Então vocês têm aí diferentes textos bíblicos, inúmeros textos bíblicos, que vêm confirmar Gênesis capítulo 17, versículo 1, e aí por diante, confirmando que Deus ele se trata como a primeira pessoa do singular. Eu sou Deus, eu não mudo, e por isso que Deus tem abençoado o seu povo. Por outro lado, quando o homem se dirige a Deus, também o trata como pessoa, e nós vemos aí os textos bíblicos. O homem trata Deus como uma pessoa, em Êxodo 15, verso 2, e todos os demais textos bíblicos que colocamos aqui, inúmeros que nós temos na palavra de Deus.
Com a aparência de Deus, terá o homem subsídio ou condições suficientes para conceber e determinar qual seja a forma ou a aparência de Deus? A Bíblia Sagrada, em muitas de suas passagens, refere-se a Deus atribuindo-lhe muitas partes ou órgãos que fazem parte do corpo humano, os quais aparentemente também fazem parte da natureza divina. Vamos ver. A Bíblia fala de coração do Senhor, você tem os textos bíblicos comprovatórios, né? O braço de Deus, a destra do Senhor, narina, o dedo de Deus, a face, a mão e costas do Senhor, ouvido do Senhor, a boca do Senhor, os olhos, os pés, a cabeça do Senhor. Então, lá em Êxodo 33, 23, quando Moisés afirmou que viu o Senhor pelas costas, aí vem dá-se a impressão que Deus tem forma de homem, que falou das costas, falando de Deus de costas, falando do homem, a costa do homem. Além desta visão que Moisés teve, há outras oportunidades em que, além de Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos de Israel viram a Deus. E é o que verificamos na narrativa de Êxodo 24, do 9 ao 11. Por isso, em consequência destes fatos, há não poucas pessoas que infelizmente pensam que Deus tem forma humana. Porém, vejamos o que o legislador israelita Moisés nos fala em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1 ao 20, mais propriamente do 14 ao 20. Os órgãos humanos atribuídos a Deus estão colocados na Bíblia Sagrada em linguagem antropológica. Que linguagem é essa? Uma linguagem humana, uma linguagem que o ser humano entende, a fim de que o ser humano possa entender o poder, a majestade e a glória de Deus. A verdade é que nem Moisés, o qual a Bíblia diz que viu Deus pelas costas, considerou a possibilidade de Deus ter aparência humana. Na verdade, o que houve foi uma teofania ou uma epifania. O que é isso? Teofania é a manifestação de Deus em algum lugar, em algum acontecimento, ou manifestação de Deus em forma de pessoa. Epifania, aparição de Deus, uma manifestação gloriosa de Deus, como ocorreu por ocasião da entrega da lei. Ali houve uma epifania, uma aparição maravilhosa, fora do comum de Deus, e que causou um grande temor no povo naquele lugar. E outros acontecimentos, por exemplo, a pessoa de Deus quando se apresentou a Abraão, ele e dois anjos, e depois Abraão ficou sabendo que era Deus, porque os dois anjos foram a Sodoma e Gomorra para destruir aquela localidade, e ele ficou intercedendo perante Deus, e ali ele reconheceu que era Deus. Então era uma teofania, uma manifestação de Deus visível ao homem dessa forma. Por isso Moisés proibiu o povo israelita e por extensão os demais povos, né, todos nós na verdade, a jamais compararem Deus a qualquer coisa existente no céu, na terra, debaixo da terra, na água, enfim, em qualquer lugar. Você já leu o texto bíblico, né, de Deuteronômio, capítulo 4, ali do versículo 15 ao 20, nós temos essa proibição. Outra dificuldade que se nos apresenta está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, porque ali nós lemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 5, versículo 1, novamente nós vemos que Deus criou o homem à sua semelhança. À primeira vista, pode parecer que o homem tem sua imagem física semelhante a Deus. Fato este que, por sua vez, pode levar o homem a pensar que Deus é, em sua aparência, semelhante ao homem. Porém, na língua hebraica, idioma da quase totalidade do Antigo Testamento, incluindo as passagens que nós já citamos aqui para os irmãos, elas ensinam que as palavras hebraicas tsilem e demut, traduzidas por imagem e semelhança, não se referem ao aspecto físico. De fato, concorda perfeitamente com João, capítulo 4, versículo 24, onde o próprio Jesus ele vai falando ali com a mulher samaritana e ele diz que Deus procura os adoradores e os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. 2
Coríntios também nós temos esse comentário, essa fala. Passagem, então, que nos mostram claramente que Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, é invisível ao ser humano, pelo menos enquanto o ser humano estiver no seu corpo corruptível e mortal, porque um espírito não tem corpo como nós temos. Esse corpo é o invólucro do nosso espírito. Então, meus irmãos, para terminar este assunto, você tem aí João capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler esse texto bíblico para você. João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então Jesus está dizendo que ninguém viu o Pai. Deus nunca foi visto por ninguém. Tem os outros textos aí comprobatórios. Se não tivesse nenhum mais um texto bíblico, um texto na Bíblia sobre este assunto, somente a palavra de Jesus nos bastaria para entendermos, né? Passagem que afirmam que Deus nunca foi visto por homem algum, porque ele é invisível, ele é imortal. Portanto, para o nosso bem espiritual, jamais atribuamos a Deus qualquer tipo de imagem ou semelhança com qualquer coisa material. Atos capítulo 17, versículo 29. Nós temos por um costume, os cristãos, de representar, né, alguma linha dos cristãos representam Cristo crucificado na cruz do Calvário, está ali, mas lembre que ali ele era Jesus homem e não Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe você nessa segunda lição. Vai mais a fundo, se ficou alguma dúvida, procure, pesquise, pergunte, nós estamos à sua inteira disposição e a mão do Senhor seja sobre a sua vida e a bênção de Deus esteja sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus.